E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos continuar hoje o nosso bate-papo literário na segunda fase do modernismo brasileiro. Na última aula que estivemos juntos, conversamos sobre a prosa da geração de 30, aquela prosa regionalista, estão lembrados? Quem não assistiu, corre lá, pega o link da videoaula sobre prosa regionalista, ok? E hoje nós vamos conversar sobre a segunda geração, vamos continuar caminhando pela segunda geração, só que agora nós vamos conversar da produção poética da geração de 30, que vai de 1930 a 1945. Ela apresenta o mesmo contexto histórico da prosa regionalista, só que a poesia dessa geração de 30, ela é uma poesia mais universal. A gente já vai conversar um pouquinho sobre esse aspecto. Acredita-se, galera, que essa fase poética da geração de 30 é a fase mais madura da poesia modernista, é o ápice, é um momento de consolidação. Por quê? Porque vamos perceber que continua as conquistas da geração de 30, só que com menos irreverência e com uma postura mais equilibrada. Vamos perceber que a linguagem coloquial ela continua presente nos textos poéticos, toda aquela liberdade formal que vocês já conhecem, não há aquela obrigatoriedade no uso de métrica, né? Então temos a presença de versos livres, temos versos brancos, ou seja, versos sem rima, mas há também nessa geração um certo resgate de alguns elementos do passado, que os poetas eles têm toda a liberdade para estarem adotando isso na sua poesia. Então, há um resgate, por exemplo, do soneto, que é uma forma clássica, fixa, e ela vai aparecer muito, né? Como, por exemplo, em Vinícius de Moraes, que daqui a pouco nós vamos conversar sobre ele. Agora, uma coisa importante que precisamos destacar dessa geração de 30, da poesia modernista brasileira, é que, além dos temas locais, ela também vai fazer uma abordagem por uma temática universal. Nós vamos focar hoje em 5 poetas desse período. Vamos conversar sobre o poeta mineiro de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, que é uma grande contribuição e considerado por muitos um grande poeta desse momento literário. Vamos conversar um pouco sobre o poeta também Vinícius de Moraes, conversaremos sobre Cecília Meireles, uma grande poetisa brasileira com uma obra muito vasta, muito significativa, muito reflexiva. E vamos conversar sobre 2 poetas que tiveram até uma parceria num certo momento, vamos daqui a pouco ver com mais detalhes, que foi o poeta Jorge de Lima e o poeta Murilo Mendes. Então vamos começar a conversar agora um pouquinho sobre Carlos Drummond de Andrade. O que nós podemos começar a falar sobre Carlos Drummond de Andrade? Nós temos um poeta com uma produção muito vasta, um poeta que aborda temáticas que são totalmente condizentes com o momento que ele vive. Um poeta que nós podemos destacar basicamente 3 fases literárias que ele teve. Uma primeira fase, que tem uma palavrinha francesa, gauche, né? É uma palavra, é a primeira fase dele, que essa palavrinha francesa, ela dá a ideia de esquerda. É uma fase que nós percebemos um eu lírico com um sentimento de inadequação no mundo. Nessa primeira fase, é a fase que nós encontramos uma publicação muito interessante de Carlos Drummond, que foi publicada em 1930, podemos dizer até que é uma obra meio que inaugural dessa geração de 30 da poesia brasileira. É a obra Alguma Poesia, um livro publicado em 1930, nós encontramos ali uma antologia poética com alguns poemas pílulas, com a presença do coloquialismo muito forte e a ironia, né, que é uma característica que ela aparece com frequência dentro da obra de Carlos Drummond de Andrade.
Então essa primeira fase é essa fase assim de esquerda, de sentimento de inadequação. A segunda fase dele é uma fase social, em que nós percebemos um eu lírico, empático, né, se colocando no lugar daquilo tudo que está acontecendo, um eu lírico comprometido com a realidade, um eu lírico em que a todo momento ele apregoa a necessidade de estar no presente, né? Nessa fase social, tivemos o lançamento de um livro chamado Sentimento de Mundo, em 1940. É um livro que ele encontra-se dentro do contexto, né, da Segunda Guerra Mundial, em que é possível percebermos nos versos escritos a preocupação do eu lírico com aquele mundo que ele se encontra. Né? Alguns poemas desse livro, o eu lírico deixa bem claro que o tempo presente vai ser a sua matéria. E nesse momento vemos também muita presença da metalinguagem, né? A própria poesia, né? O próprio poeta falando sobre a poesia, sobre o fazer poético. É muito interessante essa segunda fase social, né? Totalmente empática de Carlos Drummond de Andrade. E tem uma terceira fase dele, que é uma fase mais filosófica, voltada para a metafísica, com temáticas existencialistas. E tem uma obra dele que se destaca nesse período, uma obra chamada Claro Enigma. Mas ela já é de 1951, né? Uma obra que já pega, assim, um pouco a geração de 45. Então nós temos um poeta extremamente significativo, vamos guardar o nome dele, Carlos Drummond de Andrade, esse poeta que vai ter um momento, aquela vibe de esquerda, de sentimentos de inadequação, depois ele vai para aquela fase social, comprometida com a realidade, com o tempo presente, e a terceira fase, que é uma fase mais filosófica, metafísica, com temáticas existencialistas. Vamos conversar agora sobre um outro poeta muito importante nesse período, que é o poeta Vinícius de Moraes, né? Um poeta tão conhecido por nós, um poeta, diríamos assim, até a garotada jovem, que às vezes não se debruça tanto no texto poético, já ouviu falar de Vinícius de Moraes. Ele foi um grande poeta, conforme eu acabei de mencionar, um grande sonetista. Olha aí a presença, né, desse equilíbrio formal que encontra-se na geração de 30. Nós temos um poeta modernista que vai continuar mantendo as características do modernismo, mas em alguns momentos ele vai se comportar como um neoparnasiano. Ele vai ser um poeta da rima, um poeta da métrica, né? Um grande sonetista. Temos também um poeta que, além de poeta, temos o Vinícius, dramaturgo, escreveu uma peça belíssima, né? Orfeu da Conceição. Quem tiver curiosidade, assista pelo YouTube, vale muito a pena. Temos um poeta que também é letrista de MPB, um dos criadores do estilo musical Bossa Nova no Brasil. E, enfim, e além disso tudo, tivemos o poeta que também atuou durante muitos anos como diplomata e assim por diante. Podemos basicamente dizer que Vinícius de Moraes tem uma produção muito farta e a literatura dele é como se ela fosse dividida em duas fases, que tem muito a ver com as próprias mudanças de vida de Vinícius. A primeira fase é uma fase mais religiosa, vamos encontrar um poeta católico, um poeta com temáticas voltadas para o aspecto espiritual, tem algumas obras dele nesse sentido. E a segunda fase, que é aquela fase que tem tudo a ver com a própria mudança de vida, né? O Vinícius que vai se tornando mais voltado para a boemia, né? Para a roda de amigos, para a vida noturna, que vai indo muito para a música popular brasileira, que é a segunda fase dele, considerada como a fase sensual, em que ele louva, por assim dizer, a beleza feminina, um poeta da paixão. E tem muitos sonetos, né, muitas obras que eu acredito que vocês conheçam. Quem não conhece, dá uma pesquisada.
o famoso soneto da fidelidade, né? De tudo ao meu amor serei atento, né? Aí continuam aqueles versos. Há uma outra canção, né? Um poema que virou uma canção muito belíssima dentro do contexto da bomba, né? De Hiroshima, o poema Rosa de Hiroshima. Pense nas crianças mudas, é belíssimo, super reflexivo, as metáforas maravilhosas. Tem um outro soneto dele também, lindíssimo, o soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, e daí vão aqueles versos bem bonitos. O que eu acho interessante de Vinícius de Moraes é que ele tem uma pegada, né, bem sentimental, bem amorosa, mas ele não tem aqueles versos piegas, né, aquele sentimentalismo exagerado. É interessante como é que ele consegue falar de amor de uma forma equilibrada, né? Enfim, ele é muito interessante nessa temática amorosa. Tem outros sonetos, como Ternura, Eu te peço perdão por te amar de repente, aquela música muito conhecida, Eu sei que vou te amar, enfim, Vinícius tem uma produção, né, literária muito grande. Então conversamos um pouquinho até agora sobre Carlos Drummond de Andrade e sobre Vinícius de Moraes. E não podemos esquecer de falar de quem? De Cecília Meirelles, né? Além de escritora, não só literata, ela escreveu também outros gêneros textuais, ela foi jornalista, professora, pintora e foi, sem dúvida, claro, uma importante poetisa brasileira. A obra da Cecília, ela tem um caráter extremamente intimista, que tem uma relação muito grande com alguns elementos da vida dela. Eu incentivo a vocês, quem tiver interesse, dá uma pesquisada um pouquinho na biografia da Cecília. A Cecília tem aspectos assim que são bem fortes na biografia dela, principalmente desde cedo ela teve que lidar com a morte, né? Quando ela nasce, o pai dela morreu alguns meses antes, a mãe morre depois que ela tem aproximadamente 3 anos de idade, a avó que a cria morre na adolescência, o primeiro marido dela tira a própria vida. Tem uma entrevista da Cecília, que vocês podem procurar aí pela internet, que eu acho muito interessante, em que ela fala sobre isso, que esse contato que ela teve desde cedo com a morte, com essas vicissitudes da vida, acabaram de uma certa forma sendo positivas. Foram coisas positivas para ela e acabaram se tornando o fundamento da personalidade dela, e ela trouxe isso para a literatura dela. Então nós vamos encontrar alguns poemas da Cecília em que ela vai tratar muito sobre a efemeridade e a transitoriedade da vida, né? E são temas extremamente interessantes para que nós possamos nos debruçar. A obra inaugural da Cecília, ela estava com 19 anos de idade. A Cecília, ela nasceu em 1901, né? Faleceu em 1964, né? De câncer. Ela deixou uma obra bem significativa, ela tem também a presença da literatura infantil, né? E a obra dela, inaugural, por assim dizer, ela tinha 18 anos de idade, em 1919, a obra Espectros, é um livro de poemas. Tem uma outra obra da Cecília, eu gostaria de destacar um ponto importante. Nós temos uma poetisa modernista com traços simbolistas, né? Embora a Cecília não gostasse de se rotular, literariamente falando, mas nós podemos dizer que temos aí uma poetisa modernista, neossimbolista, muito com a presença da musicalidade, né, dentro da poesia dela. E eu mencionei para vocês no início que ela também atuou como jornalista. Essa experiência que ela teve como jornalista, ela foi bem interessante porque acabou rendendo uma obra que eu considero uma obra fundamental da Cecília, muito gostosa, chamado Romanceiro da Inconfidência. A Cecília trabalhou uma época como jornalista, ela foi para Ouro Preto cobrir, né, uma reportagem na época da Semana Santa, voltou muito impressionada e resolveu escrever esse livro,
que volta um pouquinho lá no século XVIII, no período do arcadismo, da Conjuração Mineira, né? Muito conhecida como Inconfidência Mineira, e é uma obra que eu acho assim belíssima. Além de ser uma obra que trata de aspectos relacionados à história, né? A questão da Inconfidência Mineira, da própria história da literatura, né? Então você vai poder, lendo a obra, você vai poder relembrar sobre alguns poetas que vocês já estudaram no arcadismo. Agora tem um fragmento dessa obra, Inconfidência, do Romanceiro da Inconfidência, que eu acho assim belíssima, que é uma reflexão entre o homem e a linguagem. É uma parte que ela começa, né, o eu lírico, com a interjeição, né? Ai palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel de amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho, sois a audácia, calúnia, fúria, derrota, a liberdade das almas. Ai, com letras se elabora, e dos venenos humanos sois a mais fina retorta, frágil como o vidro, e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Eu acho muito interessante esse fragmento da obra, porque mostra como a palavra, gente, ela tem poder, um poder muito grande, um poder de construção e um poder de destruição. Tem um outro poema da Cecília que eu acho muito interessante, é um poema chamado Desenho, em que dentro desse poema ela faz um diálogo, né? O eu lírico faz um diálogo com a matemática, com a precisão da matemática, e compara com a vida, que não é algo preciso, né? É um poema em que o eu lírico começa dizendo: traça a reta e a curva, a quebrada, a sinuosa, tudo é preciso, de tudo viverás. Cuida com exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas com apurado rigor. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo, traçarás perspectivas, projetarás estruturas, número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fadigues logo. Tens trabalho para toda a vida, e nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos, raramente um pouco mais. Que recado legal, né? Que o eu lírico deixa pra gente. Enfim, a Cecília, gente, eu sou apaixonada pela Cecília, né? Da mesma forma que a Raquel de Queiroz, lá na prosa, que nós estudamos, ela foi uma grande expressão da prosa modernista, né? Primeira mulher, assim, de destaque, reconhecimento na literatura. O mesmo acontece com a nossa poetisa Cecília Meirelles. Gente, tem um monte de poema maravilhoso, né? Mas o tempo não nos permite, né, debruçar tanto. Tem um outro poema dela que eu deixo aqui um incentivo para vocês estarem lendo. É um poema que ela pergunta: de que são feitos os dias? Esse poema é fantástico. Ela consegue sintetizar o que são os nossos dias em pouquíssimos versos, beleza? De que são feitos os dias. E vamos agora encerrar a nossa consideração com dois poetas, o Jorge de Lima e o Murilo Mendes. Eu deixei para falar deles dois, né, juntinhos, porque eles têm algumas características semelhantes. Que características são essas? A religiosidade e a influência do surrealismo. Estão lembrados sobre a vanguarda surrealista, né, que nós estudamos,
né? Aquela coisa muito voltada para o universo onírico, pelo ilogismo e assim por diante. Então isso vai aparecer presente na obra deles. É claro que cada um tem suas características que são peculiares e assim por diante. Por exemplo, o Jorge de Lima, ele é um poeta que ele acabou tendo o quê? Uma fase parnasiana, por assim dizer. O primeiro livro dele se chamou 14 Alexandrinos e foi publicado em 1914, gente. 1914 ainda não é o período da literatura modernista, é o momento que o parnasianismo está no auge. Então, é claro, esse poeta, ele acaba tendo a influência desse período. Ele também vai ter uma outra fase, que é a fase nordestina. Nessa fase nordestina, ele vai trazer algumas denúncias sociais, como, por exemplo, ele vai falar um pouco da condição do negro, né, no Brasil. Ele tem um livro que foi publicado, que faz parte, é um livro chamado Poemas Negros, que foi publicado em 1947, se eu não me engano. E nesse poema, nesse livro, tem um poema chamado Essa Negra Fulô. Já vi que pelo título já tem essa marca da variante linguística, né? Essa negra fulô, na verdade, é a negra flor, né? E é um poema que ele faz uma denúncia da condição do negro no Brasil, né? Daquela coisa da exploração, podemos assim dizer. É um poema que ele começa, é um poema meio que narrativo, que ele começa contando a história de uma negra que chega, né, no banquê do avô dele. Aí ele começa assim: ora, se deu que chegou, isso faz muito tempo, no banquê do meu avô, uma negra bonitinha, chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, ó fulô, era a fala da Sinhá. Vai forrar minha cama, vai pentear meus cabelos, vem ajudar a tirar minha roupa. Tem um momento no poema que a Sinhá até fala: vem coçar minha coceira. A negra fulô faz tudo. Ela é acusada de roubo, ela é usada sexualmente pelo senhor. Então é um poema que mostra um pouco como é essa visão ainda escravocrata presente, né, no Brasil, mesmo depois, né, do evento da Lei Áurea. Então o Jorge de Lima vai ter essa fase nordestina que vai apresentar essa temática do negro, e também tem a fase dele do misticismo católico, em que ele publica até um livro junto com Murilo Mendes, um livro chamado Tempo e Eternidade. São poemas de cunho, né, religioso, são poemas realmente de temáticas religiosas. E o Murilo Mendes, ele se difere, além do aspecto da religiosidade presente na literatura dele, o Murilo Mendes também destaca temas como o nacionalismo, ele fala sobre o folclore brasileiro, ele tem uma linguagem bem coloquial, há uma presença muito do humor, porque ele também é voltado para paródia. Nós vamos perceber que às vezes o Murilo Mendes pega alguns poemas antigos e faz uma paródia. Então é uma literatura também, diríamos, do Murilo Mendes bem divertida. Então, galera, ficamos por aqui hoje. Lembrando a vocês que conversamos sobre 5 nomes de destaque da poesia da geração de 30, com o Carlos Drummond, né, inaugurando, por assim dizer, o nosso modernismo brasileiro. Temos também o grande nome de Cecília Meirelles, a poetisa da efemeridade, da transitoriedade da vida. Temos o poeta Vinícius de Moraes, letrista de MPB, compositor, um grande sonetista. E acabamos de ver agora sobre Jorge de Lima e Murilo Mendes. Até o nosso próximo encontro com a geração de 45. Até mais!